Você sabe o porquê que você chegou até aonde você está? Você sabe por que que você está tão sobrecarregada? Sem tempo para nada? Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. A nossa questão em relação às tarefas domésticas, ela está sempre ligada à falta de tempo para mim mesma. Estou me sentindo sobrecarregada. Me sinto culpada por não oferecer momentos de mais qualidade para minha família, por não ter tempo para mim mesma, por não ter tempo muitas vezes de preparar uma refeição mais saudável, né? Quantas de nós às vezes temos até os produtos na geladeira, na despensa, que são mais saudáveis, mas o tempo me impossibilita às vezes de fazer uma alimentação mais saudável. E quando a gente fala de alimentação saudável, não significa que seja coisas chique, mirabolantes. Muitas vezes são práticos, mas que exige tempo. Às vezes fazer uma sopa, né, por mais prático que seja, porque eu só sujo uma panela, tem um tempo. Tem que descongelar a carne, tem que picar a carne se for uma sopa com carne. Eu preciso descascar os legumes ou picar os legumes que eu vou colocar ali. Tudo isso demanda tempo. Não é algo que eu vou simplesmente colocar dentro da panela, a não ser que eu aplique o método 3P, que eu já falei sobre eles. Então tudo demanda muito tempo e às vezes eu não tenho esse tempo. Às vezes eu chego cansada, exausta, né, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Às vezes eu tô em casa, mas resolvendo muitas coisas. Às vezes eu tô em casa, mas eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu sou, além de dona de casa, profissional, esposa, mãe, mulher, eu ainda sou cuidadora de alguém que depende de mim 100% ou 70%, que seja 80%. Enfim, então eu exerço muitos papéis. E aí, apesar de tudo, de toda essa sobrecarga do dia, eu ainda me sinto culpada. Culpada por não ter tempo pro meu marido, pros meus filhos, pra mim mesma. E aí, o que eu quero trazer aqui pra vocês é: você conhece a sua história enquanto mulher? Ou você lembra da sua história, se você já conhece? Você sabe o porquê que você chegou até aonde você está? E eu não tô dizendo culpa de quem, tá? Não é culpa de quem. Você sabe por que que você está tão sobrecarregada? Sem tempo para nada. E aí eu vou ler aqui para vocês, é bem resumido a nossa história. A história de todas as mulheres. Na primeira metade do século XX, as mulheres eram predominantemente associadas aos papéis domésticos, né? Ou seja, a gente só exercia os papéis domésticos, só, entre aspas. As expectativas tradicionais ditavam que suas responsabilidades incluíam cuidar da casa e da família. Era uma tradição. A gente criava os meninos para o mercado de trabalho e as meninas para cuidar da casa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar da história, não vou falar detalhes, porque eu não quero entrar em ideologias, tá? E a gente tem que parar de ver ideologia como uma coisa negativa. Ideologia é fruto de um conjunto de pensamento, de tradições, de crenças também. Como a gente tem ideologias A, B, C, D, vamos falar daquilo que une todo mundo, independente das suas ideologias. Entre a década de 60 e 70, nós tivemos a Revolução Feminina, que trouxe mudanças significativas para as mulheres. Então a mulher não só entrou para o mercado de trabalho, como ela começou também a pensar em realizações, né? Ela teve o direito de pensar o que eu quero ser, como que eu quero atuar no mundo. Eu quero ser a mulher que cuida da casa ou eu quero ser aquela mulher que também, como o marido, quer uma profissão, quer gerar receita. Então ela pode ter essa escolha. E aos poucos, aquele conjunto de tradições precisou se curvar a isso. E eu não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado. Eu acho que o certo é a mulher buscar, sim, aquilo que ela quer, em realização. Só que a balança pendeu mais para a mulher. Por quê? Porque ela acumulou. Foi assim que nasceu a chamada dupla jornada. Porque ela lutou por direitos iguais, para ter direito para trabalhar, mas a luta dela por igualdade no ambiente doméstico nunca foi ouvida. Então é como se ela estivesse tendo um castigo por ela ter querido trabalhar fora. Então mas você não quis trabalhar fora? Então aguenta, porque você que tem que cuidar das tarefas domésticas. Esse é o seu papel. Você quer trabalhar, então você cuida dos dois. É como se o mundo dissesse isso para ela. Então, a mulher entrou nesse desafio da dupla jornada, que foi assumir responsabilidades profissionais e assumir ainda as responsabilidades domésticas, todas ou quase tudo. E aí, hoje em dia,
muitos homens, muitos mesmo, não vou dizer que é a maioria, mas muitos, uma grande parte, até incentiva a mulher a trabalhar, até quer que a mulher trabalhe, por ela mesma, pela independência dela, para ajudar a construir patrimônio, enfim. Porém, ela ainda se encontra numa desvantagem, em que a maior parte das tarefas domésticas, ela que tem que cuidar. Não estou aqui dizendo que tem alguém explorando ela. Muitas vezes, em muitos casos, ela não consegue delegar. Exatamente porque ela traz lá no íntimo dela que a obrigação é dela. Mesmo às vezes ela trabalhando em 2 empregos. Muitos dos problemas emocionais nas mulheres podem estar atrelados a essa dupla jornada, a essa sobrecarga. E por quê? É porque ela está muito cansada? Também, mas é porque ela não encontra tempo para atividades de bem-estar. E eu não estou aqui culpando as mulheres porque elas foram para o mercado de trabalho. Não é isso. As mulheres que escolhem ficar em casa, abrir mão de sua carreira para cuidar da casa e dos filhos, isso não quer dizer que elas não estejam também sobrecarregadas, porque muitas vezes o seu dia também é muito exaustivo, mas não tem errado, desde que seja uma escolha dela. Não, eu escolhi porque é o que eu quero para mim, como eu escolhi, quando eu pude escolher. Teve época que eu não podia escolher, eu precisava trabalhar para pagar contas, mas teve época que eu pude escolher. Então eu escolhi. Não foi ninguém que disse para mim que eu era obrigada a ficar em casa já que eu tive filho. Não foi ninguém dizendo para mim que o meu papel era estar em casa como esposa. Não, eu escolhi. O casamento é equilíbrio, é um ajudando o outro. Então, a partir do momento que a minha esposa resolveu trabalhar, as atividades domésticas têm que ser divididas. Não tem como. Precisa ser divididas. O que você vai fazer e o que eu vou fazer. Ainda que tenha uma funcionária no lar para ajudar. Eu preciso chegar para o meu marido e dizer, olha, tem isso aqui tudo que eu tomo conta. Veja aqui, como que você pode colaborar para que a nossa casa funcione? E aí você vai dizer para mim, ele disse não funciona. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o que precisa ser feito. Se isso vai funcionar ou não na sua casa, aí depende muito da construção, da conscientização, da importância em que as pessoas que vivem com você colaborem com as atividades. Então tem que conscientizar essas pessoas. Então é todo um trabalho. Agora é seu direito exigir que as pessoas que vivem com você colaborem. Se cada um colaborar, ainda que seja o mínimo, já vai te aliviar muito. Mas você pode pegar todas as atividades que hoje está sobre os seus ombros e dividir para todos, de acordo com o tempo deles e de acordo com a idade. Às vezes você tem um filho igual eu que estuda o dia inteiro, de manhã e de tarde. Como é que vai fazer? Mas alguma coisa ele precisa fazer. No final de semana, ele vai fazer aquele tipo de serviço que se faz uma vez por semana. É assim que a gente resolveu aqui em casa. Então, a gente precisa saber organizar as atividades, organizar a nossa rotina, ter um planejamento até para facilitar que as pessoas colaborem. Porque se você não tem um planejamento, se você não tem um cronograma, se você não tem uma rotina, se você não constrói hábitos de manutenção da ordem e da limpeza na sua casa, como é que você vai saber dizer para o outro o que ele precisa fazer? Então é importante sentar e planejar. Pessoal, eu vou abrir as inscrições para um treinamento super rápido. É express mesmo, é para quem não tem tempo, para você se organizar na cozinha. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas muito simples para você se organizar e não gastar muito tempo na cozinha. No dia a dia mesmo você vai cozinhar em 15, 20 minutos. E você vai sair desse treinamento com vários cardápios personalizados, de acordo com o seu gosto, se tem alguma restrição ou não. E as listas de compra para aquele mercado. E se você tem uma funcionária do lar, fica muito mais fácil você mostrar para ela o que vai ser feito naquela semana. Então você não vai gastar aí tempo pensando no que vai cozinhar e buscar o passo a passo de como cozinhar aquilo. Você vai ter tudo nesse treinamento. Você pode economizar aí de 2 a 3 horas só com esse treinamento. Ele se chama Meu Menu Produtivo, que é um guia de organização das refeições semanais exatamente para quem não tem tempo ou para quem não quer perder muito tempo na cozinha, tá? Então, marque essa data na sua agenda. Dia 12, exatamente porque dia 15 é feriado, você vai ter um tempinho, vai ser o suficiente para você fazer uma revolução aí na sua cozinha. Um beijo e até mais!